Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são 7 Espíritos de Deus, né? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Então são 7 manifestações, o texto está dizendo que são 7 Espíritos de Deus. A gente falou aqui que é óbvio, o Espírito de Deus é um Espírito só, né? É só o Espírito de Deus. Mas o texto está falando sobre 7 Espíritos de Deus. Então, mas não significa que o texto está falando que existem 7 Espíritos de Deus distintos. Está falando aqui sobre a manifestação do Espírito de Deus. Amém? Então é um Espírito, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, manifestando-se de 7 formas diferentes. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar, se você estiver anotando aí, o Espírito de conhecimento. O Espírito de conhecimento do Senhor. Fala comigo, conhecimento. Só os bonitos, conhecimento. Os feios, conhecimento. Não, gente. É só os lindos, só os bonitão. Feio não tem. Né? Só os bonitos, conhecimento. E os feios, conhecimento. Não, Braz, você é bonito. Pergunta a Neuzélia se ela não é bonitão. Conhecimento. Essa unção, essa manifestação do conhecimento de Deus, ela é muito importante. Porque nós vemos aqui, por exemplo, falamos rapidamente sobre cada um. Por exemplo, quando a gente vai para o Espírito do Senhor, está falando de autoridade, está falando de governo de Deus. Quando fala sobre o Espírito de entendimento, está falando do poder de discernir as coisas, discernir as situações, ter visão, prudência. Quando fala da sabedoria, está falando do poder de discernir a natureza das coisas, de saber ser conduzido ou conduzir em justiça e retidão. Uma pessoa sábia. O Espírito de conselho é o dom de formular conclusões, é o dom de aconselhar, de receber e dar direções. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza vai falar da energia necessária de pôr em prática aquilo que recebemos, ou seja, recebemos força do Senhor para a caminhada. Amém ou não amém? E o Espírito de conhecimento, que é o conjunto de informações que adquiro em Deus, me dando condições para discernir. Ou seja, eu quero discernir uma situação, mas para que você possa discernir uma situação, é necessário primeiro haver conhecimento. Fala comigo, conhecimento. E o Espírito de temor, que vai falar da reverência a Deus, vai falar do compromisso, do nosso compromisso pessoal com a santidade de Deus, de sermos santos também como Ele é santo. Amém? Então, o Espírito de conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento é o ato de perceber, de compreender por meio da razão, por meio da prática, por meio da teoria, do fato, da condição, estar ciente ou consciente de algo. O conjunto de informações que eu adquiro em Deus, me dando condições para o discernimento. Então, o conhecimento é o tanto que eu me informo sobre algo. Então, por exemplo, na escola, sei lá, estudou, o Sérgio estudou até pouco tempo, né? Ele é muito jovem. Então ele lembra lá, a professora vai lá e explica lá o português, está lá explicando o português no quadro, está explicando a conjugação dos verbos, que eu era péssimo nessa questão de conjugação de verbo, está lá explicando a conjugação de... Ou seja, o que ela está passando para os seus alunos? Informação, para que à medida que os alunos forem mais informados sobre aquele assunto, eles tenham mais habilidade para discernir o que é certo e o que é errado. Você só consegue discernir o que é certo e o errado dependendo do nível de conhecimento que você adquire ao longo da sua vida. Às vezes a gente
coloca essa questão do conhecimento só para as coisas naturais. Como eu disse agora, estudar, né, fazer um curso, se formar numa profissão. Isso é conhecimento também. Mas é necessário que também tenhamos conhecimento de Deus. Porque à medida que nós vamos conhecendo Deus, à medida que nós vamos conhecendo os atributos de Deus, à medida que nós vamos conhecendo o coração de Deus, também esse conhecimento gera no nosso coração, gera na nossa vida discernimento para fazer a vontade dEle. Então, como que eu quero fazer a vontade dEle sem conhecer o coração de Deus? Como que eu quero fazer o que Deus quer se eu não sei o que Deus quer? Então, é à medida que eu conheço a Deus, à medida que eu me aprofundo em Deus, no conhecimento, é à medida que Deus também vai revelando a vontade dEle para a minha vida. Amém ou não amém? Quantos querem fazer a vontade do Senhor? É necessário conhecimento, irmãos. Quando estamos falando aqui da escola sacerdotal pela manhã, que é a escola bíblica pela manhã, nós estamos falando de um conhecimento teórico, de um conhecimento humano. Nós estamos falando de um conhecimento de Deus. Nós estamos falando de um conhecimento das Escrituras. Nós estamos falando de um conhecimento que vai nos fortalecendo, um conhecimento que vai nos permitindo entender quais são as vontades de Deus, o que eu preciso fazer para obedecer às vontades de Deus, o que eu preciso fazer para não errar. A Bíblia fala que o salmista diz assim: guardei a sua palavra no meu, para que eu não peque contra. O que ele está falando ali? Eu estou absorvendo conhecimento da sua palavra. Não é simplesmente pegá-la e jogar para dentro de si. Eu estou absorvendo o conhecimento da palavra. E à medida que esse conhecimento vai entrando dentro do meu coração, eu não peco contra o Senhor. Por que eu não peco contra o Senhor? Porque eu sei o que agrada o Senhor. Eu sei o que agrada e o que desagrada o Senhor. Pelo conhecimento. Conhecimento. A gente vai... Tem muitas pessoas de cabelos brancos aqui, outros pintam, né? Mas tem gente de cabelo branco. E por mais que você já tenha idade, por mais que você já seja maduro, tem gente que nem cabelo tem, né, Diego? O meu também está acabando, né? Por mais que você tenha experiência de vida, seja maduro, por mais que você já viveu muita coisa na sua vida, ainda você precisa do conhecimento de Deus sobre a sua vida. Porque a gente não pode julgar porque a gente sabe todas as coisas, porque a gente não sabe de nada. Já parou para pensar que quanto mais você conhece, quanto mais você absorve uma informação, quanto mais você aprofunda numa situação, menos você sabe? A gente estuda aqui pela manhã, a gente estuda aqui, né, nos cultos, nas células, e a gente vai percebendo que quanto mais a gente aprofunda na palavra, quanto mais a gente conhece o coração de Deus, mais distante dele para a gente estar. Por quê? O conhecimento de Deus é ilimitado, é profundo, é eterno. Então, para conhecer o que está no coração de Deus, irmãos, a gente tem que mergulhar de fato. Nós não podemos ser superficiais, porque quando a gente é superficial, nós nos limitamos, nós nos contentamos com aquilo que a gente conhece. Tá bom aqui, tá legal, estou vivendo uma vida bacana, mas não desfruta das riquezas de Deus. Quantos já mergulharam aqui em alto mar? Mergulharam mesmo? Nunca? Ninguém? Eu tenho uma vontade que você não tem noção de dar um mergulho assim. Nunca fui. Mas as experiências que essas pessoas ao mergulharem têm, qual é? Elas estão na superfície, estão vendo, claro, a beleza natural daqui da superfície. E quando elas olham para o mar, elas só veem a superfície das águas. Para que elas possam ver a beleza e as riquezas do oceano, o que ela precisa fazer? Mergulhar. E à medida que ela mergulha, à medida que ela vai se aprofundando naquele oceano, ela vai começando a ver a beleza do que é as profundezas do oceano. Peixes, inúmeras espécies de peixes, corais, até tesouros você encontra nesses mares. Encontra bichos de todas as espécies, aquela imensidão, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas só quem mergulhou vai poder contemplar com os seus olhos. E para pensar, a pessoa pode mergulhar, ela pode ver tudo isso. Quando ela sai aqui fora
E ela vai conversar: Mateus, eu mergulhei e vi isso. O Mateus vai poder ter a mesma experiência que essa pessoa que mergulhou. Por mais que eu explique, por mais que eu exemplifique, por mais que eu mostre de várias formas, não vai ser a mesma coisa. Porque só quem mergulha é que tem a experiência de desfrutar das riquezas. Queridos, você está num ambiente onde existem pessoas que estão mergulhando profundo no conhecimento de Deus. E essas pessoas estão desfrutando deste conhecimento. Talvez você está olhando na superfície e está dizendo assim: mas não é tão belo assim. Claro, porque você não mergulhou. Eu te convido a mergulhar, porque quando você mergulhar, você não vai querer sair de lá mais. Né? Tem gente que fala assim: não, mas 3 horas na tenda é muito. Nossa, 3 horas eu faço tanto de coisa em casa. Hoje está a Zumara falando, né? Eu tenho casa para arrumar, tenho opção de coisa para fazer, mas eu decidi ir. Se você for parar, tem linguiça para fazer, né? Tem faxinas, tem unha para fazer, tem criança para cuidar, tem opção de coisa para você fazer. Eu sei que você tem para fazer. Aí você pode, na superfície, pensar assim: não, mas é muito tempo. É muito tempo gasto lá. Não, acho que não vai dar não, porque eu vou ficar enrolado. Meu dia vai ficar enrolado. Mas aí você, vou passar rápido. Mas quando você está olhando para a superfície, pela superfície, de fato você vai dizer que demora muito tempo. Mas agora quando você vem e mergulha, não, 3 horas é muito pouco. Vamos fazer durante a tarde toda? Vamos fazer 2 vezes por semana? Porque você mergulhou e viu que é rico. Você mergulhou e viu que é maravilhoso. Eu nunca mergulhei, eu nunca pulei de helicóptero, de paraquedas, nunca. Mas as pessoas que pularam e que mergulharam, elas não querem outra coisa a não ser fazer isso. Por quê? Elas descobriram algo que é maravilhoso. Quando você descobre algo maravilhoso, irmão, você não quer deixar para trás. Você não quer deixar para o lado. Porque você quer mergulhar. Aí tem aquelas pessoas que querem de fato mergulhar. Existem aquelas pessoas que se atiram nas águas. Fala: eu não quero nem saber se eu sei nadar, se eu não sei, eu quero mergulhar. Mas existem as pessoas que, sabendo que mergulhar elas vão ficar presas, entre aspas, no fundo do oceano, elas não mergulham. Porque elas não querem se comprometer com o conhecimento de algo rico. Elas não querem se comprometer com aquilo que é eterno. Então você tem uma oportunidade de estar aqui cultuando ao Senhor nos cultos, de estudar a palavra de Deus pela manhã. Você tem a oportunidade de Deus de estar aqui orando, intercedendo. Tem quarta de manhã para as mulheres. Chega aqui, só tem 3 mulheres. Olha quanta mulher tem aqui, irmãos. Meu Deus do céu. E é maravilhoso o tempo de intercessão das irmãs aqui. As irmãs estão aqui no reteté do Jeová aqui. Às quartas pela manhã, 8 horas, de 8 às 9. Aí as pessoas que querem mergulhar, elas estão em tudo. Você vê que são as mesmas pessoas em tudo. Por quê? Elas querem conhecimento. Elas querem conhecer a vontade de Deus. Elas querem saber o que pode e o que não pode para agradar o coração de Deus. Agora, aqueles que não querem se comprometer, não querem se envolver, ficam na superfície. Olham a imensidão do mar, olham as pessoas saindo do mar e dizendo: nossa, uau, quero mergulhar de novo amanhã. E acabam não desfrutando daquilo que essa pessoa acabou desfrutando. Então o conhecimento de Deus, irmãos, é muito importante. Porque à medida que a gente vai conhecendo Deus, Ele vai se aprofundando em nós. É como uma planta que é plantada no vasinho. Ela está pequenininha. Aí o que acontece? Ela vai enraizando, as raízes dela vão se aprofundando. Você vê que as plantas, a maioria delas, cresce primeiro para baixo. Elas primeiro precisam pegar raízes, porque elas vão aprofundando. E quando elas aprofundam, e quando elas recebem os nutrientes da terra, das águas, dos minerais ali contidos, ela começa a crescer. E ela cresce, começa a dar folhas, flores e frutos. O conhecimento de Deus, Elcio, é isso. É você se aprofundar em Deus. É você enraizar em Deus. À medida que você vai enraizando em Deus, Deus vai fazendo você crescer. E aí você vai crescendo, como Paulo diz, vai crescendo na graça. É Pedro ou Paulo? Agora esqueci. Paulo. Vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus.
Mas você só cresce quando você se aprofunda em Deus. Nós não podemos nos limitar, nos contentar com aquilo que nós temos hoje, queridos. Você acha que o que você tem hoje é muito? Eu tenho para te dizer que ainda tem muito mais. Você acha que o que você está recebendo hoje é muito? Você pode até achar, nossa, é muito, tem sido bênção demais. Eu tenho para te dizer que Deus ainda tem mais, muito mais. Muito mais. A palavra conhecimento, existem duas traduções para a palavra conhecimento. A primeira tradução para a palavra conhecimento é um nome muito bonito para botar no seu filho. Fala assim, gnose. Fala, gnose. Gnose. Nome bonito, né? Maneiro? Gnose Martins. Uau. Gnose. Essa é uma tradução da palavra conhecimento, uma palavra grega, gnose. Essa palavra gnose vai falar do conhecimento, das informações naturais que nós absorvemos. Então a leitura, a matemática, a ciência, tudo aquilo que você aprende aqui no âmbito natural, de informação que você vai recebendo, se chama conhecimento gnose, ou seja, conhecimento humano. Você absorve conhecimento humano. Amém ou não amém? Agora, mas tem outra palavra também que é muito bonito para você botar no outro filho que você vai ter. Você vai ter um gnose, aí você bota no outro gnose também, que o outro vai ser epignose. Fala comigo, epignose. Tá ouvindo, Sônia? Próximo neném, Epignose Santos Freitas. Tá, Dira? Osmar aí, ó. Formou um neném, epignose. Epignose vai falar do conhecimento revelado. Então, enquanto gnose vai falar do conhecimento natural, epignose vai falar do conhecimento revelado de Deus. Por isso que o conhecimento é muito importante, porque quando nos aprofundamos no conhecimento, nós recebemos essas duas vertentes no nosso espírito. Nós estamos nos informando com a letra, com o que está escrito. Nós estamos nos informando com aquilo que está aqui materializado nas Escrituras, na palavra de Deus. Nós estamos nos informando sobre a cultura. Nós estamos nos informando sobre os autores, sobre as pessoas envolvidas. Nós estamos aqui absorvendo informações. A Bíblia aqui, olha, ela na letra escrita, elas são informações preciosíssimas para o nosso espírito. Só que essas informações, elas não se limitam apenas a informações naturais, Dira. Elas também têm revelações espirituais. Você pode pegar ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, informação. Mas quando você vai para a revelação, se você quiser uma pregação todos os dias desse texto, Deus pode te dar uma revelação específica. Talvez você já viu vários pregadores pregando vários textos com várias revelações. Por quê? Deus, ele usa a informação, mas também traz revelação. Aí tem gente que para no conhecimento natural das Escrituras. Tem pessoas que sabem que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele sabe, é uma informação. Só que essa informação do Senhor é meu pastor e nada me faltará, não gerou uma revelação no teu espírito. Na sua mente natural, se eu pedir para você citar o Salmo 23, você vai ler de capa a capa, de versículo até o último versículo, do primeiro até o último. Mas a revelação que está por trás desses escritos, a revelação de Deus por trás dessas escrituras, desses textos, muitos de nós ainda não conseguimos alcançar. Você vai lá e lê a Bíblia, um versículo, lê um texto, e aquilo gerou uma informação, mas a revelação ainda não foi gerada no teu espírito. Por quê? Falta a manifestação do espírito de conhecimento em nós. A Escritura, ela é viva, a palavra de Deus, ela é viva.
E por ser viva, essas informações que nós vamos absorvendo, esses escritos, esses estudos que nós vamos absorvendo, ele não pode limitar apenas em informações, porque Deus, ele quer revelar algo novo no nosso. Deus quer revelar algo novo no nosso espírito. Porque à medida que você vai recebendo a revelação de Deus, querido, você não para, não estagna, você quer mergulhar, você quer entrar. Você não se contenta no Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você não contenta saber que Ele é apenas o seu pastor. Você vai querer saber por que Ele é seu pastor. Por que não vai te faltar nada? Por que Ele vai te colocar em pastos verdejantes? Por que Ele vai preparar uma mesa perante os seus inimigos? Por quê? E aí você começa a aprofundar. E Deus vai trazendo revelação da sua palavra. Querido, você vai bombar. Como falamos semana passada, talvez a gente tenha conhecimento de muitas coisas. Temos conhecimento de várias situações, várias coisas. Como que o filme foi feito, como que a língua foi falada. Temos explicação para tudo. Conhecemos muitas coisas. Eu não digo que isso é errado. Quanto mais informação, melhor. Boa informação, melhor. Mas o que a gente realmente precisa conhecer e receber a revelação do céu, a gente às vezes trava. A gente lê lá números e começa a ver a contagem das tribos. Nossa, confusão. São de números, um monte de gente, nome. Você vai ler lá a genealogia de Mateus, de Lucas, a genealogia de Jesus. Nossa, quanto nome, veio de quem, veio da onde, vai da onde, tem um capítulo inteiro sobre aquilo. Para que isso? Aí você para, não, tá bom, não preciso nem ler isso aqui quando eu vou entender mesmo. Não, Deus quer revelar algo através de... Está na Bíblia, meu irmão? Se está na Bíblia é porque Deus quer te revelar algo. Quer revelar algo ao nosso espírito. Então o conhecimento de Deus, ele não pode se limitar apenas no conhecimento natural das coisas. O conhecimento de Deus está atrelado também à revelação de que nós recebemos daquilo que nós estudamos. Como que nós vamos receber a revelação de Deus? Conhecendo Deus. Como nós vamos recebendo a revelação das Escrituras, Sérgio? Para o nosso espírito, para a nossa família, nos aprofundando em Deus, nas informações, mas também nas revelações. Fala comigo, informação e revelação. Informação e revelação. Está dando para entender, irmãos? Estou muito confuso. Como é que é o nome mesmo? Gnose e epignose. Epignose. Gnose. Muito bonito o nome. Para você botar nos seus netos, né? Vai passando de família para família aí. Isso é bênção. É o conhecimento revelado de Deus. Epignose. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter a mente revelada da vontade de Deus em nós. Por que Jesus conseguiu cumprir a cabo o propósito dele sobre a terra? Ele conseguiu cumprir o propósito sobre a terra. Vale lembrar que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Cabe ressaltar que ele sofreu as mesmas tentações que você e eu sofremos. Cabe ressaltar que o diabo quis roubar, quis matar Jesus várias vezes. Mas o que fez Jesus vencer? O que fez Jesus vencer é conhecer o coração de Deus. É receber no seu espírito a vontade do Pai, ou seja, o conhecimento revelado. O que vai te fazer perpetuar no caminho, continuar no caminho em Deus até que a morte te tire dessa terra física e te coloque na eternidade para viver eternamente com Ele? É o conhecimento revelado que você absorve. É o conhecimento de Deus, das Escrituras, da palavra. Salmo 139, verso 1 diz assim. Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos. É um conhecimento profundo. É um conhecimento é o conhecimento de Deus que vai sendo gerado, vai sendo aprofundado no nosso espírito, no nosso coração, a ponto de eu conhecer o coração de Deus e Deus conhecer o meu coração. Quando eu mergulho em Deus e conheço o coração de Deus, Deus também ele vai sondando o meu coração. Deus ele vai sondando o meu coração, e à medida que ele vai sondando o meu coração, que eu permito com que Deus revele o que está no meu coração, eu também vou sondando e vou entrando para dentro do coração de Deus. E aí, meu irmão, ninguém te segura mais. Você não está conhecendo um Deus morto. Você não está conhecendo um Deus qualquer. Você está conhecendo o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 26. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se já depois de termos recebido o pleno, que pleno conhecimento é esse? É o conhecimento revelado de Deus no nosso espírito. Ou seja, todos nós cristãos, todos nós temos um conhecimento superficial do cristianismo. Todos nós. Quem foi Jesus? Jesus foi aquele que morreu numa cruz. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que na Páscoa nós comemoramos a morte de um homem chamado Jesus. Todo mundo sabe. Todo mundo até desfruta desse feriado. Mesmo não crendo, desfruta desse feriado. Todo mundo sabe. Por quê? É um conhecimento superficial. Mas aqueles que se aprofundam em Deus, a intenção do coração de Deus para nós é sabermos a revelação, é o entendimento profundo do que é verdadeiramente ser um cristão. Não é uma leitura superficial que nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma leitura profunda do que é ser cristão, do que é ser filho de Deus, do porquê que você está aqui. Pergunta para você mesmo, por que eu estou aqui? Se você não sabe, é porque está faltando conhecimento. Está faltando a revelação de Deus no teu espírito. Porque talvez você está tendo um conhecimento superficial de que vir aqui é bom, é legal, é gostoso, é bom ter comunhão, que alegria, que bom. Mas o que Deus quer revelar para o nosso coração, um conhecimento profundo e revelado, é de que por que estamos aqui? Estamos aqui porque só a Ele adoramos. Estamos aqui porque queremos nos encher da Sua presença, para chegar amanhã, segunda-feira, e enfrentar no trabalho os demônios. Enfrentar as dificuldades de peito aberto, porque Deus está comigo. É receber uma palavra, e essa palavra eu poder lá ensinar para os meus familiares. De eu poder orar pelos meus familiares, orar pelos meus vizinhos. É entender que eu estou aqui nessa igreja, estou debaixo dessa cobertura, estou debaixo dessa visão, porque eu creio e entendo que esta é a visão de Deus para a minha vida. É um conhecimento profundo, é um conhecimento revelado que só Deus pode dar. Não adianta eu derramar um vidro de óleo na sua cabeça, botar a mão na tua cabeça e falar, bom é conhecimento dentro dele. Não, é Deus que vai revelando. A vontade que dá é essa, comprar 1 litro, um tonelzão de óleo, ligar na mangueira, Sérgio, assim na ponta dela. Se isso funcionasse, irmão, jogava óleo em Teixeira de Freitas, assim, passava com aqueles caminhão pipa que passava com óleo. Se isso funcionasse, seria perfeito. Mas o conhecimento de Deus, ele só é revelado a nós pelo relacionamento, e eu não posso me relacionar com Deus por você. Eu vou me relacionar com Deus por mim. Agora, por você, quem tem que fazer é você. E à medida que você se relaciona com Deus, é que à medida que Ele vai se permitindo conhecer.
É o conhecimento de Deus. Porque, queridos, informação por informação, ela toca até a nossa alma. Até arrepiamos, até ficamos felizes com uma palavra dessas. Toca a nossa alma, mas não muda o nosso espírito. Porque a única coisa que é capaz de mudar o nosso espírito, Mateus, é a revelação que vem de Deus. A informação toca a alma, a revelação toca o espírito. A informação toca o intelecto. A informação, Kátia, toca o intelecto. Eu posso saber muita coisa, mas viver pouca coisa. Porque está desconexo. Eu tenho muita coisa aqui, mas eu tenho muito pouca coisa aqui dentro da minha vida. Porque a única coisa que vai para dentro da minha vida é através da revelação. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas ímpias. Sabiam até as palavras, assim, Bíblia, textos. Você fica assim, nossa, conhece muita coisa, né? Mas é só informação. Porque só tocou a alma, só tocou o intelecto. Não tocou o espírito, não transformou ela de dentro para fora. A revelação que vem de Deus, queridos, muda o ser humano de dentro para fora. Você não é mais a mesma coisa. Você não é mais a mesma pessoa quando você tem um conhecimento revelado com as Escrituras. Quando você tem um conhecimento revelado, um conhecimento profundo com a revelação das Escrituras, quando Deus ele consegue colocar dentro de você essa revelação, você não é mais a mesma pessoa. Você larga a bebida, você larga o cigarro, você larga o pecado, você larga o adultério, você larga tudo. Falamos na última Santa Ceia, nós abrimos mão do pecado para nos aproximarmos do que é santo. Nós abrimos mão do que é profano para nos aproximarmos do que é santo. E tem muita gente abrindo mão do que é santo para se aproximar do que é profano. Amém não, gente? Misericórdia. Nós precisamos abrir mão do que é profano para nos aproximarmos do que é santo. E só vamos fazer isso com revelação. 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 Porque a revelação é como se o véu fosse tirado. Por exemplo, para vocês saberem o que está dentro desse quartinho, o que eu preciso fazer? Eu tenho que tirar, abrir a porta, para que seja revelado o que está dentro do quartinho. Que esse diácono, caramba, recebeu no espírito dele uma revelação. Para você ver o que está aqui dentro, conhecer o que está dentro desse quartinho, eu preciso tirar o que te impede de enxergar. Eu preciso tirar. E quando eu tiro, e quando eu abro a porta, não vou abrir porque está meio bagunçadinho. Quando você abre a porta, você vê, nossa, tem aquele quartinho lá dentro, olha quanta caixa, tem uma pia, ai meu Deus, olha lá. É a mesma coisa no nosso espírito, irmãos. Tem coisas que a gente não sabe estar lá. Porque nós não recebemos a revelação para tirar aquilo que está atrapalhando de nós encontrarmos. Tá lá, tem algo aí. Deus está te formando, Deus está te informando de várias coisas, muitas coisas. Mas você ainda não conseguiu receber a revelação daquelas informações. Por quê? Tem uma porta, tem um véu que está ali, ó, tapando. Mas o espírito de conhecimento, ele vai e arranca o véu. E aí você entende, uau! Não é que é belo, não é que é maravilhoso. Nossa, que poderoso vir no culto. Nossa, eu vim no culto só para dizer que eu... Não, mas agora eu quero ir todos, porque é muito bom adorar Jesus. Nossa, não é que é bom ofertar e dizimar. Olha quantas pessoas estão sendo abençoadas. Olha como é que é a obra de Deus. Nossa, eu não sabia. Porque o véu foi rasgado. O conhecimento foi revelado. Houve uma revelação. E Jesus, ele veio para revelar o coração do Pai. Jesus, ele veio para revelar a vontade do Pai.
Olha Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se no Antigo Testamento eles tiveram a oportunidade de saber quem era Deus pelos profetas, queridos, no Novo Testamento eles tiveram a oportunidade de ouvirem do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, a revelação do céu na terra. Jesus estava aqui manifestando o conhecimento de Deus. Quando ele fala para os seus discípulos, quem me vê a mim, vê também. Porque o que eu faço, ele faz. O que eu digo, ele diz. O que eu declaro, ele declara. Ou o que ele declara, eu declaro. Porque é Jesus revelando o coração de Deus na terra. Aí Jesus, ele, de forma maravilhosa, ele morre na cruz, tal, ressuscita. Aí ele profetiza o Espírito Santo. Aí em Atos 1:8 ele diz, olha, vai descer poder sobre vocês. Mas esse poder que vai descer sobre vocês não é um poder qualquer. É um poder que vai fazer vocês serem minhas testemunhas. Ou seja, Jesus, ele revelou o coração do Pai na terra pelo conhecimento. E nós vamos revelar a vontade de Pai, a vontade de Deus também pelo mesmo Espírito, através do conhecimento. Deus nos deu essa oportunidade, queridos, de através do Espírito Santo revelarmos o coração de Deus para as pessoas. Ser testemunha é testemunhar aquilo que você viu. Ser testemunha é compartilhar o que você viu, o que você sabe. Não sei se você já aconteceu isso com você, mas quando a pessoa ela é convocada lá pelo júri, pelo juiz, a testemunhar a favor ou contra alguém, ela precisa falar a verdade, porque ela precisa falar do que ela viu, do que ela sabe. Porque se ela falar mentira, ela é pega, ela é presa, porque ela falou mentira. Ela é presa como cúmplice do erro, como falso testemunho. Quando Jesus nos chama para sermos testemunhas dele, nós precisamos testemunhar daquilo que conhecemos, daquilo que sabemos. Por isso que ele falou, olha, o Espírito do Senhor vai descer sobre vocês. Vai descer poder sobre vocês, o Espírito Santo descerá sobre ti. E quando isso acontecer, tudo que você conhece como informação, você vai passar também a ter a revelação. E aí você vai poder também testemunhar sobre o reino de Deus. É o Espírito Santo nos envolvendo. É o Espírito Santo, Sérgio, cobrindo a nossa mente, limpando o nosso ser. O Espírito Santo, ele tem esse poder regenerador de lavar o nosso ser, lavar o nosso interior, tirar as impurezas, para que o canal fique livre para recebermos a revelação do alto, para compartilharmos. E quando fazemos isso, queridos, nós estamos sendo testemunhas, Alice, do Evangelho. Nós não estamos falando daquilo que a gente sabe como informação apenas. O Espírito Santo vai trazendo revelação, entendimento. Você começa a compartilhar coisas que você talvez nunca pensou em dizer. Na sua conversa, lá no seu momento de expor a palavra, você fala coisas que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É o Espírito Santo te revelando. É o Espírito Santo te revelando. E dentro da revelação nós vamos ter 3 classes de revelação. A primeira revelação é a revelação geral, é a revelação que é para todos. Abra comigo em Salmos, de número 19, versículo de número 1. Onde Deus
se revela através da criação, através da natureza, através da consciência do homem. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você se depara diante de um belo cenário, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Nossa, Deus é maravilhoso. Quando você está diante do mar e vê aquela imensidão, aquela coisa linda, maravilhosa, falando, Deus só um Deus pode fazer isso. Você não precisou de muita coisa para entender que Deus fez aquilo ali. É geral, todo mundo compreende, todo mundo entende. Romanos capítulo 1, versículo de número 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Em tudo você precisa ver Deus, em tudo você vê Deus. Quando eu vou lá para o jardim, lá no fundo, lá, aí tem uns passarinhos que ficam assim em cima do muro, aí fica um pulando em cima do outro, um brincando, aí entra para dentro das árvores, assim, tem umas árvorezinhas maiores assim, eles entram ali dentro e fazem uma barulhada e passarinho cantando, aí você olha aquilo e fala assim, gente, Deus é maravilhoso demais. Quando você pega lá uma mudinha de planta, eu tô assim agora, esse negócio de muda de planta é comigo mesmo. Você pega uma mudinha de planta lá, bota num vasinho, aí põe lá, aí você vira as costas, passa uns dias, você volta, ela cresce, mas só Deus para fazer um negócio desse. Ou seja, é a revelação geral, é a revelação que nós temos do mundo, de que Deus é poderoso a esse ponto. Mas também temos uma revelação especial. A revelação especial mostra Deus se revelando de maneira particular pelas Escrituras e por meio do seu Filho, sendo este, o próprio Filho, a própria revelação de Deus para a nossa salvação. Aí vem Timóteo e fala lá, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. As Escrituras, queridos, aí é uma revelação já especial, é uma revelação onde Ele olhou para nós, olhou para os seus filhos e disse assim: eu vou deixar algo escrito, eu vou deixar uma direção para vocês, para que todos aqueles que de maneira particular estudarem, crerem nessa palavra, vão ter uma vida abençoada sobre a terra e também na eternidade. Você imaginou que Deus fez isso aqui através de homens inspirados pelo Espírito de Deus? Que Deus, Ele formatou, Ele escreveu esses escritos, essas leis, esses princípios por amor a você? Por te amar, Ele escreveu um manual. Por te amar, Ele escreveu aqui diretrizes, regras, leis, princípios poderosos. Aqueles que tiverem a oportunidade de estudarem isso, de ler isso, de receber a revelação de Deus, receberão diretamente do coração de Deus instruções para a vida. Isso não é um livro qualquer. Isso não é um livro de filosofia. Isso não é um livro de história. Isso não é um livro de metafísica. Não é um livro de nada. Porque isso aqui é um livro para a vida. É um livro vivo. Você tem noção de que passou milhares e milhares e milhares e milhares de anos e isso aqui continua intacto. As verdades contidas aqui se cumprem todos os dias da nossa vida. Você vai ver a história de Israel e ver assim, nossa, parece que Israel está vivendo o tempo de hoje. Não, é porque ela é viva. Ela é viva. Você lê algo que aconteceu lá 2000 e poucos anos atrás, você vai ver que isso está acontecendo no nosso meio hoje. Por quê? As Escrituras são vivas. É a revelação particular de Deus com o seu povo. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. É a revelação especial de Deus para a sua vida, para a vida do ser humano. Olha o que um autor disse. Um autor disse assim:
A Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando com o homem. É Deus falando a favor do homem. Mas é sempre Deus falando. A Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem. É Deus falando com o homem. É Deus falando a favor do homem. Mas é sempre Deus falando. Quando você me ouve aqui, não sou eu falando. É o próprio Deus falando. Porque eu procuro falar o que está na palavra. E quando eu falo o que está na palavra, ela fala comigo, através de mim. Ela fala por mim. E ela fala com você, através de você, por você. E ela se torna viva. 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 O salmista diz assim, Salmo 119, 18: abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Essa deve ser a nossa oração. Repita comigo assim: abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades manifestas da tua lei. Até quem está dormindo, abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da lei. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, queridos. Quando nós estamos lendo lá os capítulos diários da nossa leitura diária, do nosso plano aí de leitura diária, Deus, fala comigo. Abre os meus olhos, para que eu possa enxergar aquilo que, lendo pura e simplesmente, eu não enxergue. Enxergar pelos olhos da fé. Eu quero receber uma revelação especial, Senhor, do teu coração. E você também vai ter a revelação pelo Espírito. A revelação como dom espiritual. É aquele famoso eis que te digo. É quando Deus quer falar algo específico para alguém. E Deus usa uma pessoa, um vaso, uma palavra para falar diretamente a você. Quantos já foram alvos de uma profecia aí? É Deus querendo revelar algo particular e pessoal para você. É o conhecimento de Deus. E este conhecimento, querido, é só revelado, ele só é aprofundado pela comunhão com Deus. Quanto mais você tem comunhão com Deus, Alex, mais conhecimento de Deus você vai tendo. É fácil. Um casal que é casado há 50 anos. Gente, eles sabem tudo uma da vida da outra. Por quê? O relacionamento propôs isso. Nós somos casados há 16 anos, a fazer esse ano. Mas 16 anos. Nós somos casados, 20 anos juntos. Irmãos, eu conheço cada podre dela. Mas por que isso é possível? Pelo relacionamento. Então eu sei praticamente tudo da vida dela. E ela sabe também praticamente tudo da minha vida. Ah, é? Sabe? Praticamente. Quanto mais você se relaciona, mais você conhece. Estou aqui com vocês aqui, vai fazer 5 anos esse ano. Passa rápido, né? Aí a gente já se conhece. Vai vir 10, 15, 20. Né? A gente vai se conhecer ainda mais. É relacionamento. Por isso que eu disse, é pessoal. Eu não posso me relacionar por você. Este conhecimento particular, pessoal de Deus, esse conhecimento revelado de Deus, eu não posso adquirir por você. Porque cada um corre atrás do seu fruto. Cada um nesse momento vai ter que correr atrás do seu, não tem jeito. Nesse fato é cada um por si e Deus por todos. Nesse caso é cada um por si. Eu não posso
conhecer Deus e colocar na mente do Mateus. Não, é ele que tem que conhecer. As experiências é dele. Sabe por que tem pessoas que estão entrando dentro dos hospitais, estão sendo entubadas, estão sendo lá, pagando um preço, ralando, para terem experiências com Deus, coisas que eu não posso fazer por elas. Elas vão sair desses hospitais com uma outra mentalidade. Em nome de Jesus. Pessoas que sofrem atentados, essas coisas todas, é uma outra mentalidade. As experiências que eu tive na minha vida, queridos, eu posso aqui compartilhar todas elas. Para você vai ser legal. Nossa, que benção, que bacana, que bom. E vai ficar por aí. Mas só eu sei o que eu vivi. Porque eu experimentei, eu vivenciei, eu me relacionei. Eu posso dizer aqui para vocês como foi o meu batismo no Espírito Santo. Foi assim maravilhoso, eu nunca vi um negócio daquele, gente. Minha veia parece que explodiu na minha cabeça, cantando pagodinho de gospel na vigília. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. E cantando. De repente Deus desceu assim. Mão do céu. Eu capotei, eu fiquei a noite toda falando em línguas. Eu fui dormir falando em línguas, acordei falando em línguas. Uma coisa sobrenatural. Você está conseguindo me visualizar assim? Mas é limitado. Eu vivi. Irmão, eu queria tanto de novo. Só quem vive é que pode experimentar. Por isso que é muito particular. Às vezes eu tento me controlar. Porque a gente vai vivendo as coisas aqui na tenda, vai vivendo experiências aqui na escola, vai vivendo experiências nos cultos aqui presencial, e a gente tenta passar para as pessoas. Não entendo porque vocês não estão aqui, mas é a experiência de cada um. É a experiência de cada um. A minha oração é que o Espírito de conhecimento venha sobre você de uma maneira tão poderosa, que você tenha essas experiências assim como eu tenho, assim como cada um aqui, se você for parar para conversar, vai ter. Mas é a medida do meu relacionamento com Deus. E quando eu me relaciono com Ele, quando eu me aprofundo nele, queridos, eu não me arrependo de ter me convertido há, nem lembro mais, 22 anos atrás. Eu não me arrependo. Talvez quando eu me converti, quando eu recebi Jesus no meu coração lá, meus 14 para 15 anos, quando eu recebi Jesus no meu espírito, eu talvez não sabia nada. Talvez não, eu não sabia nada. Eu não conhecia nada. Nem sabia abrir Bíblia. Nem Bíblia eu tinha. Mas quando eu tomei a decisão, eu vou mergulhar. Aí eu fui entrando e é aquela palavra de Ezequiel, né? Aí as águas foram subindo, foram no tornozelo. Aí depois elas foram para o joelho, eu fui entrando, fui mergulhando. Até que eu... Irmão, não quero sair daí mais não. Me deixa dentro da água, não me arranca dali não. Porque Deus, Ele então começou a se revelar a mim de maneira tão especial, queridos. Eu já tive tantas experiências com Deus assim. Mas só eu posso experimentar. Mas você também terá as suas experiências com Deus. Porque o Espírito de conhecimento vai te pegar hoje. E aí você vai começar a receber a revelação do céu para o teu espírito. Mamar, você vai voltar para a tribo, lá para a roça. E o Espírito de conhecimento vai entrar em você, no seu irmão Wilson. Naquele lugar lá. Vai irradiar glória para tudo quanto é canto lá. Pessoas não vão querer mais só o retetés, não vão querer só as bênçãos, vão querer o dom da bênção. Porque é isso que nós precisamos. Conhecimento. Eu tenho que terminar aqui, tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Conhecimento. A gente faz a parte 2 depois. Que a nossa oração seja como Oséias.
Oséias capítulo 6, verso de número 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Verso 6: por misericórdia quero, não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conheçamos e prossigamos em conhecer este Deus. O Deus que você ouviu os testemunhos falados aqui é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida também. As experiências que cada um aqui teve com o Senhor, aqueles que ainda não tiveram, terão essas experiências com o Senhor. É só você se relacionar com Ele. Amém ou não amém? Que o Espírito de conhecimento venha sobre nós esse tempo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. O conhecimento de Deus, o conhecimento revelado de Deus, forma-se dentro de uma comunhão com Ele. O conhecimento revelado de Deus gera crescimento, maturidade espiritual. Você deixa de ser menino, se torna um homem ou uma mulher de Deus. Você deixa de ficar ali cheio de criquezinho, mimimi, é o mimimi de hoje em dia. Você deixa de ser um mimizento para ser um crente cheio da presença de Deus. Você deixa de dar desculpas e começa a se arrepender. Você deixa de se justificar e passa a se arrepender porque você amadureceu. O conhecimento gera maturidade, crescimento. O conhecimento gera responsabilidade. Atos 5 vai dizer a história ali de Ananias e Safira, que eles vendem bens, eles vendem uma casa, e ao invés de doar o valor integral, eles retêm parte daquilo para eles. Estava errado em fazer isso? Estava, porque a lei, o princípio era: vende os seus bens e dá tudo que você tem. Esse era o princípio daquele momento. Enquanto todos fizeram isso, Ananias e Safira não fizeram isso. Eles esconderam, eles foram irresponsáveis. Eles sabiam o que precisavam fazer, mas eles reteram. Resultado, os dois morreram fulminados pelo Espírito de Deus. Foram irresponsáveis. O conhecimento de Deus, o conhecimento revelado, ele sempre nos fará perder alguma coisa. Não quero te assustar não, mas à medida que você vai entrando para dentro de Deus, você vai vendo que você precisa abrir mão de muitas coisas. Só que eu também tenho uma coisa para te dizer: à medida que você vai abrindo mão de coisas que te travam, que te prendem, Deus vai te dando coisas novas. Você se desprende da matéria, se desprende da terra, Deus te dá o céu, Deus te dá a herança. E quanto mais você conhece, mais você vê que essa vida, Alex, você não leva nada daqui. Você pode ter carro, casa, pode ter saúde, pode ter o que for. Quanto mais você conhece Deus, irmã Maria, mais você vê: não levo nada. Perco tudo, largo tudo só para te encontrar. A revelação de Deus, conhecimento revelado de Deus, nos dá coisas eternas. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Busque a unção, busque essa manifestação do Espírito, do conhecimento sobre você. Que no teu Espírito agora ore, fala: Senhor, eu quero essa revelação. Eu quero a manifestação desse Espírito.
Eu quero a manifestação do conhecimento profundo de Deus. Eu quero compreender, eu quero entender o que de fato está no teu coração. Eu quero, Senhor, ter uma experiência profunda e marcante com o Senhor. Mas para que isso aconteça, Senhor, eu quero te conhecer e eu quero prosseguir em conhecer. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento. E haja revelação do pleno conhecimento sobre o teu Espírito nessa noite. No nome de Jesus, Deus. Nós começamos aqui, Deus, e queremos as manifestações do teu Espírito sobre nós. Nós queremos receber, ó Pai, essa revelação do conhecimento de Deus. Nós queremos nos aprofundar em comunhão com o teu Espírito. Nós queremos como se mergulhe, como mergulhar no oceano. E além de ver a superfície daquela imensidão daquele mar, eu também poder revelar e conhecer o que está ali por dentro. As riquezas, a beleza do que está dentro deste oceano. Pai, eu não quero apenas me informar com a sua palavra. Eu não quero apenas saber o que está escrito na sua palavra. Eu quero receber uma revelação pessoal, particular, do que o Senhor quer falar comigo. Deus, eu não quero vir para o culto, eu não quero vir para a escola, eu não quero ir para uma célula, Pai, apenas para me informar com a palavra. Eu quero, Deus, receber a revelação do Senhor. Que a palavra que é viva, que é eficaz, que é capaz de penetrar no mais profundo, discernir pensamentos e intenções do nosso coração. É essa palavra que eu quero no meu espírito, é essa revelação que eu quero no meu espírito, é essa revelação. Por isso, ó Deus, destrava o nosso conhecimento, destrava a nossa mente espiritual. Põe a mão sobre a sua cabeça, põe a mão sobre a sua fronte. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos dizer como Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Deus, coloque em mim a tua mente, coloque a mente de Cristo em mim, coloque a mente de Cristo em mim. Faz o seguinte, pega a Bíblia aí, põe sobre a sua cabeça. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia aí. Pega a Bíblia. Até as crianças têm Bíblia, então a criança também. Pode pegar a Bíblia, põe na cabeça. Em nome de Jesus, que essas escrituras, que a palavra do Senhor deixe de ser apenas informação e seja revelação para o meu ser, revelação para a minha identidade espiritual, revelação para cumprir a vontade do Pai sobre a terra. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, destrava a nossa mente humana, tira, Deus, todo empecilho da nossa mente, que possamos pensar naquilo que é do alto, que possamos pensar no céu, que possamos pensar na eternidade, que possamos estar cativos no nosso pensamento no Senhor. Clame pelo Espírito do conhecimento, clame pelo Espírito de conhecimento, clame para que o Espírito de conhecimento venha sobre ti.
deforma. O conhecimento sem a graça informa, mas a graça e o conhecimento juntos transformam. A graça sem conhecimento, ela deforma, ela te deixa deformado, ela te deixa sem profundidade, ela te deixa raso, ela te deixa olhando só a superfície do mar. Um conhecimento sem a graça, ela vai te informar apenas. São só informações, sem mudança de vida. Mas quando você junta a graça de Deus e as informações junto com a revelação de Deus, e queridos, isso vai transformar você. Isso vai mudar você. Isso vai mudar o teu caráter. Isso vai mudar a sua vida. Graça e conhecimento. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Graça, graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. Graça e conhecimento. É graça e conhecimento. Diga isso, levante as suas mãos e diga isso. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Declare isso, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer, conhecer. Eu quero conhecer, oh Jesus. Eu quero. Sabe o que mudou a vida daqueles discípulos? Sabe o que mudou a vida daqueles 12 homens? O que mudou a vida daqueles 12 homens é saber quem liderava eles. Eles conheciam o mestre, eles conheciam o professor, eles conheciam Jesus. E por conhecer Jesus e por saber que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso mudou a identidade daqueles discípulos, os fazendo apóstolos, os fazendo profetas. A igreja primitiva, ela teve o seu auge. A igreja primitiva crescia e se fortalecia na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos sabiam em quem eles criam. Eles criam no Messias, eles criam em Jesus. Eles sabiam que para onde eles iriam, se só Ele tem a palavra de vida eterna. Eles entenderam isso. Eles entenderam para onde essas palavras de vida eterna. Para onde eu vou? O que farei? Se só o Senhor tem conhecimento pleno para mim. Enquanto muitos, você vai ver João 6, enquanto muitos viravam as costas para Jesus, porque Jesus não deu pão, não deu alimento ali físico. Enquanto muitos viraram as costas e reclamaram: olha, Jesus está pregando uma palavra muito dura. Jesus está pregando uma palavra muito dura. Ele não nos deu pão. Porque Jesus falou: vocês estão atrás de mim por causa de pão, por causa de alimento físico. Eu quero dizer para vocês: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E aqueles homens não entenderam.
E eles viraram as costas e foram embora. Queridos, enquanto tiverem alguns indo embora, virando as costas para Jesus, terão aqueles que dirão assim: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Talvez aqui nessa noite existam pessoas que têm esse entendimento: para onde eu vou? Para onde eu vou? O Covid chegou, para onde eu vou? Muitos viram as costas, mas nós sabemos em quem temos crido. Ele tem as palavras de vida eterna. Sabe por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles conheciam o Senhor. Eles fizeram isso porque eles sabiam quem era Jesus. Receba o conhecimento do Senhor sobre o teu espírito nessa noite. E quando você se deparar com as situações em que as pessoas virarão as costas para Jesus, você venha dizer para o Senhor: Senhor, eu não arredo o pé da tua presença nem a pau. Eu não arredo da tua presença nem que me pague, porque para onde irei se só tu tens as palavras? Neste lugar, nessa semana, que o Espírito da verdade que o mundo não recebeu, mas nós estamos recebendo nessa noite, que o Espírito de conhecimento, de paz, venha sobre nós, sobre aqueles que estão online, aqueles que estão em casa, sobre aqueles que verão depois lá no canal da igreja, eles possam receber o Espírito de conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos fazer, você vai vir aqui, fazer uma fila, eu vou ungir você. Vamos fazer isso todos os cultos aqui, todos os domingos. Nós vamos receber uma unção. E essa unção, ela representa o Espírito que nós estamos falando nessa noite, o Espírito de conhecimento. Não é que você vai sair daqui com o conhecimento, não. Mas eu vou ungir você para que a sua mente possa destravar. Que à medida que você se relacione com Deus, os seus olhos espirituais vão se abrir. E aí você vai testemunhar: pastor, eu estou vendo coisas que eu não via. Deus está falando comigo coisas que eu nunca ouvi. É Deus então abrindo o teu entendimento. É Deus fazendo você conhecê-lo. E aí, queridos, à medida que você vai conhecendo, você tem que fazê-lo conhecido. À medida que você conhece, você tem que proclamar o conhecimento dele. Aí você faz a fila, eu vou ungir você, e você pode estar liberado para você ir embora para sua casa, abençoado no Senhor, no nome de Jesus. Faz uma fila em ordem, enquanto a Marina canta aí. Deus abençoe você, vão em paz, e o nome de Jesus seja abençoado, você e sua casa, sua família, em nome de Jesus.